Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo a ilustre presença do Dr. Flávio Henrique Medeiros, que é perito médico. Seja bem-vindo, doutor. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui, tentando explicar o que seria a perícia médica. Maravilha, tenho certeza que vai ser muito fortuito o episódio. Já aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar você de curtir e compartilhar com quem você ama e gosta esse e os demais episódios do nosso podcast. Você pode encontrar tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Inclusive, se você quiser seguir no Instagram, você pode nos seguir pelo @papo20. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lembro ainda que este e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde, ou seja, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos da região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que estão procurando um lugar para atender que consiga agregar na sua imagem. Enfim, se você é um profissional da área da saúde e está procurando um local para atender, considere a 20 Medical Office. Você pode conhecer mais pelo Instagram, @20 Medical Office, lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci. Marque sua visita, vem conhecer o nosso espaço. Além disso, eu gostaria também de falar a vocês, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico, atendo reumatologia aqui na 20, e se você tiver interesse de me seguir nas redes sociais, eu ficarei extremamente lisonjeado com isso. O meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Espero você lá. É isso, vamos continuar aqui a nossa conversa. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo. É uma das áreas mais cheias de mistérios, de mística no imaginário popular, digamos assim, que é a parte de perícia médica. Eu vou fazer uma introdução bem breve sobre o seu currículo, óbvio que não vai caber o currículo inteiro aqui, pelo tamanho que é, certamente, mas para que as pessoas entendam com quem a gente está falando. O Dr. Flávio Henrique Medeiros é formado em Medicina pela Universidade de Taubaté em 1990. Inclusive, ele me confidenciou que daqui a 2 dias, a partir da gravação de hoje, ele vai completar 34 anos, né? Exatamente, 34 anos de formato. Maravilha. Fez residência médica em ortopedia e em traumatologia também pela Universidade de Taubaté. É pós-graduado em perícia médica e tem título de especialidade em medicina legal e perícia médica. Olha, isso aqui vai trazer luz a muita coisa, porque tenho certeza espero que eu possa ajudá-los. Talvez o episódio mais polêmico. Provavelmente. Maravilha, seja bem-vindo. Parabéns pelos seus convite. 34 anos de medicina. Eu estou chegando próximo dos meus 10 e já me considero aí com uma emoção. Tempo. Imagino você com 34, deve ser. Eu já me considero a velha guarda já da medicina. Excepcional. Bom, vamos falar um pouquinho, como o senhor já deve saber, deve ter visto em alguns outros episódios do nosso Papo 20, a gente sempre tenta trazer um pouco mais a figura dos profissionais que a gente traz aqui para próximo das pessoas que estão assistindo os nossos episódios. Então a gente queria entender, né, que é a sua história de vida, de onde você veio, por que medicina, o interesse pela medicina legal. Eu sou de uma família de 4 filhos, meu irmão mais velho é médico, pediatra, e eu sempre fui aquela criança que gostava de montar e desmontar as coisas. Então eu sempre montava as coisas em casa, meus carrinhos, desmontei alguns liquidificadores da minha mãe, depois montava de novo, e acho que por isso que eu acabei fazendo a ortopedia, por causa dessa correlação de montar e desmontar. E exerci a ortopedia por 16, 17 anos, e por um fato que aconteceu, meu aniversário em novembro, e todos os anos eu conseguia viajar com os meus filhos para passear tudo. E uma das vezes, nós voltando de viagem, no dia seguinte eu estava de plantão em ortopedia. Aí meu filho falou: mas papai, onde você vai? Eu falei: eu vou trabalhar. Ele falou: eu pensei que você fosse brincar com a gente. Então aquilo me chamou a atenção, porque eu estava trabalhando bastante como ortopedista, dando plantão, e meu filho queria que eu ficasse em casa mais. Aí eu sempre gostei quando aparecia o paciente que pedia para fazer um laudo, um relatório para determinada situação, INSS, convênio, eu sempre gostei de
escrever as declarações que eles precisavam de patologia, de tempo de consolidação de fratura. Eu sempre gostei disso. E, na época, tinha um curso que a Sociedade Brasileira de Ortopedia fazia, de perícia médica em ortopedia. E eu fiz esse curso e realmente eu me encontrei fazendo a perícia. Quando eu voltei desse curso, eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu acho que eu vou começar a fazer mais perícias, porque eu gostei da área e acho que é isso que eu vou fazer. Eu comecei a fazer perícias cíveis, que são as perícias para a gente hoje, eu posso dizer que são as perícias mais fáceis de se fazer, no sentido de que você não busca muito a causa dessa incapacidade. Por exemplo, você tem algumas doenças que são passíveis de você ter o benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, auxílio-acidente. Mas essas doenças não foram causadas pelo seu trabalho. Aí você vai buscar uma perícia, que é uma perícia trabalhista. O fato de você ter a doença não quer dizer que ela seja do seu trabalho. Você tem uma doença. Eu tive até um professor que falava que, por exemplo, a unha encravada te dá um benefício? Sim, te dá um benefício porque está doendo, está inflamado, ou seja o que for. Mas essa unha encravada é do seu trabalho? Você tem que buscar se tem essa relação da unha encravada com o seu trabalho. Então, essa diferença que a gente fala que a perícia não é que é mais fácil, uma perícia mais corriqueira de você fazer. Ele tem a doença, ele tem incapacidade, ele merece o benefício. 3, 4, 5 dias, um mês, seja o que for. Ah, mas essa doença é do trabalho? Aí você vai para uma perícia trabalhista. Aí é uma perícia mais difícil, porque você tem que fazer a avaliação do local de trabalho, no caso da unha encravada, se ele usa bota de segurança, se isso vai gerar algum desconforto para ele, quer dizer, uma perícia mais complexa. Então, aí eu me interessei e falei, não, eu não quero fazer só a coisa mais fácil, vamos dizer assim. Eu vou buscar aquilo que eu quero fazer no sentido de que me qualificar mais. Aí eu fiz a pós-graduação de medicina, de perícia médica, e quando eu fiz, existia ainda a diferença das especialidades de medicina legal e perícia médica. No ano de 2011, elas se uniram, aí passou a ser a Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Nesse espaço de tempo, eu ainda não tinha nenhum curso de formação de residência médica que formasse um médico especialista em medicina legal e perícia médica. Então, a sociedade disponibilizou que o médico que quisesse prestar a prova de título teria que ter, no caso, 6 anos de atividade pericial e um número expressivo de perícia médica ou de assistência técnica, seja o que for. Aí eu esperei esse prazo, porque eu não tinha esse prazo de 6 anos para me poder prestar a prova. Aí em 2018 eu prestei a prova de título de especialista, passei e comecei a fazer mais as perícias mais complexas de se fazer. Por exemplo, perícia trabalhista, você tem que ir numa fábrica, você tem que visitar. Aí, por uma questão também de conhecimento, também fiz a pós-graduação de medicina do trabalho, mas essa eu não exerço, não exerci e não tenho interesse de exercer medicina do trabalho. Eu fiz a pós-graduação por uma questão de conhecimento, para entender a dinâmica, como muitas falam, do chão de fábrica, né? E estou nessa caminhada aí desde 2010 que eu faço as... Quantas perícias fez? Se for considerar, devo estar chegando perto de umas 5.000 perícias. Entre trabalhista, quando eu falo 5.000, perícia trabalhista, assistência técnica, perícia civil, previdenciária, acidentária, eu devo estar próximo dessas 5.000 perícias. E uma coisa que eu gostaria de colocar é que em 2019 eu saí do país para fazer um curso de qualificação em perícia pela Escola Portuguesa da Universidade de Coimbra. Aí você começa a perceber como que... 2019 que eu fui fazer esse curso.
E durante esse curso, com um professor que, na minha opinião, e depois eu tive essa honra de saber, ele foi considerado o melhor perito criminal do mundo. Ele chama Duarte Nuno Vieira. E eu conversando com esse professor, eu falei para ele que eu já estaria naquela fase de começar a pensar em me aposentar. E eu falei para ele, professor, eu gostaria de me aposentar e vir morar aqui em Portugal. Para minha surpresa, ele falou, não, valide o seu diploma e venha trabalhar com a gente. Aí me acendeu aquela curiosidade, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu lembro que eu fui nesse curso, foi eu e a minha esposa. Eu cheguei no Brasil, 3, 4 dias depois, eu já estava procurando como que eu ia fazer para validar o meu diploma em Portugal. E eu estou nesse processo desde 2019, estou na fase final, porque são várias etapas que você faz, você manda a documentação, depois você tem uma análise de currículo, depois você faz a prova escrita, depois você faz a prova prática, depois você tem que entregar um trabalho, e eu estou nessa fase final, eu já entreguei meu trabalho, eu só estou esperando apresentar esse trabalho. Só que nesse espaço de tempo teve pandemia, teve atraso, teve algumas coisas que realmente, normalmente esse processo de validação do diploma em Portugal é 1 ou 2 anos. No meu caso específico, eu estou indo já para quase 4 anos. Mas teve a pandemia nesse meio do tempo, porque infelizmente a gente não podia ir para Portugal, teve aquele problema de restrição de viagens, tudo. Então isso acabou atrasando. E quando eu me refiro a Portugal, você tem uma realidade diferente lá. Quando eu falo realidade diferente, é no sentido de que existe um respeito maior pela perícia médica. Não que aqui no Brasil você não tenha esse respeito, mas aqui no Brasil você tem muita situação que a gente médico vê que o médico brasileiro ele não tem uma matéria, um professor que te ensine, por exemplo, a como fazer um atestado, como fazer um relatório médico, como fazer uma declaração médica que seja usada para esse fim jurídico. A gente não aprende, por exemplo, o paciente precisa ficar afastado por 6 meses. Tudo bem, mas por que ele vai ficar afastado 6 meses? A gente só coloca, paciente precisa ficar afastado por tempo tanto. Tá, mas nesse espaço de tempo ele precisa ser reavaliado? Por que você está deixando o paciente afastado 6 meses da função? A agente da perícia tem essa dificuldade. Por quê? Tá, você vai deixar ele 6 meses afastado, por quê? Eu acho que a gente tem que colocar essas informações. E uma outra coisa que a gente vê também, isso é uma crítica que a gente faz, porque eu também já fiz isso, quando eu não tinha essa formação e estava realmente aprendendo. O paciente tem que ficar afastado por tempo indeterminado. Se você, como médico, assistente dele, não sabe o período que você tem que deixar esse paciente afastado das suas funções, agente da perícia, então eu posso dizer. Agora, se você coloca por tempo indeterminado, devendo ser reavaliado a cada 15, a cada 10 dias, a cada mês, você está direcionando para a agente da perícia se esse paciente está fazendo um tratamento, se ele está sendo reavaliado, se ele não está sendo reavaliado. Me cabe também julgar, o paciente está sendo reavaliado, mas ele não vem nas consultas. Eu tenho um outro entendimento, o médico está dizendo que ele precisa fazer o tratamento, mas ele não está seguindo o tratamento. Então isso para a gente são informações que são importantes. E grande parte das diferenças que você tem em relação a perícias do INSS, eu não faço perícias para o INSS, eu sou nomeado pelo juiz para fazer essas perícias. Mas o que acontece? O paciente ele entra com um pedido de aposentadoria pelo INSS. O INSS, imaginando, não concede aposentadoria para ele. Ele tem o direito e ele vai judicializar. Aí o juiz nomeia um perito para que faça essa perícia. Aí eu entro nessa perícia, eu sou nomeado pelo juiz. Aí você vê a documentação que o paciente trouxe. Não tem essas informações.
E aí que eu digo que o médico não tem a habilidade, vamos dizer essa palavra, de saber como fazer um laudo, fazer um laudo não, fazer um relatório médico ou um atestado médico. E é isso que gera muitas dúvidas. A gente pega, por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes, o paciente entra com uma queixa, por exemplo, de uma dor lombar. O INSS concede para ele 15, 20, 30 dias de afastamento. Aí ele fala, mas o INSS não me reconheceu que eu preciso ficar mais tempo afastado. Mas ele apresentou uma outra doença. Então, o que o INSS pode entender? Dessa doença que ele refere, a dor lombar, ele já está curado. Ele está tendo uma outra doença. Essa outra doença não dá o direito para ele ser afastado. Entendi. Então você acaba tendo, mas a primeira doença ele foi teoricamente curado. Agora ele tem uma outra doença, e o INSS não vai conceder para ele. Ele vai entender que é uma outra doença, e essa outra doença não dá o direito dele ser afastado. Agora, se ele tem um afastamento por um determinado, como a gente fala, por um determinado CID, e esse mesmo CID ele apresenta na outra perícia, o médico vai ter esse parâmetro. Ele fez um tratamento, melhorou ou não melhorou, se ele ainda continua capaz ou incapaz, seja o que for. Aí é uma avaliação de cada caso específico. Entendi. Entendeu? E assim, no caso dessa perícia jurídica, ela pode ocorrer também por processos diversos, não necessariamente por encaminhamento do INSS, talvez algum Sim. processo. O que a gente tem, pelo menos eu tenho percebido isso nas minhas perícias. Eu também faço perícias pelo IMESC, que são perícias que o próprio governo do estado direciona. Para tudo quanto há. Para tudo quanto é lado. Aqui em São José dos Campos, você faz as perícias, como eles falam, são as perícias básicas, as perícias de curatela, auxílio-doença, incapacidade. E aí, quando você vai para São Paulo, que é a sede, você faz as perícias de especialidade. E em São Paulo, por exemplo, eu tenho visto, pelo menos tem sido direcionado para mim, algumas perícias de, vamos dizer uma palavra, erro médico. Uhum. Hoje já não é mais usada essa palavra erro médico. Uhum. Se usa mais danos associados ao tratamento de saúde. Uhum. Se não me engano, 2019 ou 2018, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões entrou com um pedido para que seja mudado isso. Então você não usa mais a palavra erro médico, você usa danos associados ao tratamento de saúde. A gente percebe, vendo também a mesma situação, que a gente não aprende isso na faculdade, a como fazer esse relatório médico. A gente percebe que grande parte desse suposto processo de erro médico é por uma quebra de relação médico-paciente. Até agora, eu já fiz vários casos que alegavam erro médico, que não houve erro médico. Uhum. Houve um erro de comunicação entre o médico e o paciente, o médico e a família. Uhum. Você vê que os médicos, eles pecam por não colocar, às vezes, as informações que são necessárias no prontuário. A gente aprende que a nossa defesa e a nossa culpa está escrita. Está escrito. Se você fala, por exemplo, eu operei o paciente, isso aconteceu, eu fiz essa perícia. O médico esqueceu um parafuso no joelho do paciente. Ele esqueceu. Uhum. Só que ele relatou no processo. Desculpa, no processo no prontuário. De descrição cirúrgica. Ele refere isso. Que foi realmente esquecido, eu falei parafuso, mas não parafuso, aquelas arruela, que em ortopedia você usa, né? Uhum. Aquelas arruelas ele esqueceu. E ele escreveu que foi realmente esquecido, que provavelmente teria que se fazer uma outra cirurgia para retirada. Que ele só percebeu depois, quando ele fez o raio-x, que tinha acabado a cirurgia. Uhum. E ele explicou isso para o paciente. Só que o paciente se sentiu ofendido e judicializou. Mas ele estava escrito. Foi um erro? Não sei se foi um erro, mas ele relatou.
Provavelmente ele vai ter um pouquinho de dor de cabeça porque ele relatou isso. Como também às vezes acontece aquela situação do o médico pede um tratamento específico e o convênio não autoriza. Aí você entra um outro tipo de perícia que é a obrigação de fazer. Para definir se o convênio tem ou não que pagar. Se o convênio tem que não pagar. Aí envolve, eu entendo que isso é mais uma questão contratual. Por exemplo, para alguns entenderem, eu sou pós-bariátrico, eu fiz a cirurgia, eu perdi quase 50 quilos. E você pega, às vezes, alguns pacientes do sexo feminino que querem fazer a cirurgia plástica pós-bariátrica. Para retirada de Tem pele. convênio que autoriza, tem convênio que não autoriza. Um grande viés disso que gera é você colocar a prótese de mama. Porque para alguns convênios a prótese de mama é estética. Para outros convênios ela é reparadora. Só que a ANS fala que cirurgia plástica que deva ser coberta pelo convênio é uma cirurgia plástica reparadora, não é uma cirurgia estética. Então, se você coloca naquele relatório, cirurgião plástico, que tem necessidade de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, para colocar a prótese, o convênio pode entender, não, mas a mama dela está flácida, precisa ser refeita. A gente não vai discutir isso. Mas o que peca às vezes é colocar a prótese. Porque a prótese, alguns entendem que isso é estético. Entendeu? Mas isso geralmente está descrito em contrato ou não? Normalmente fala só em cirurgia plástica reparadora. Não existe, eu não vi ainda nenhum contrato que cite essa palavra, que não é coberta a prótese. Já aconteceu de paciente, eu fiz essa perícia, no caso foi em Campinas, que ela pagou a prótese. Ou seja, ela tirou o dinheiro do bolso, ela pagou a prótese. O convênio pagou a cirurgia, mas ela pagou a prótese. Entendeu? Então, às vezes, é muito detalhe que não cabe a gente julgar, é uma coisa contratual. Como tem convênio que não, pode fazer, entre aspas, passa pelos nossos médicos credenciados e eles autorizam, fazem a cirurgia. Mas o que eu gostaria de colocar é que a grande parte desses processos é por uma quebra de relação médico-paciente. Agora, com relação ao pós-perícia, como que funciona a questão de sigilo? Existe um sigilo sobre quem é o perito? Como é que é, para você não ter... Normalmente não, porque quando o juiz ele determina quem vai fazer a perícia, isso é público. Ele não pode dizer quem vai fazer a perícia, ele tem que falar quem vai fazer. E quando você entra com um processo trabalhista, com um processo, é direito da parte indicar um médico que vai ser seu assistente técnico. Essa é uma outra diferença que tem em Portugal. Então, se você tem uma doença ocupacional, por exemplo, e você está processando uma determinada empresa, você tem o direito de nomear um médico da sua confiança para que acompanhe essa perícia. Da mesma forma que a empresa também tem. Eu já fui assistente técnico. E eu entendo que o assistente técnico ele vai colocar alguns pontos que sejam de interesse ou da empresa ou do reclamante para o perito. Porque normalmente o processo ele não vai dizer tudo o que aconteceu. Como eu falei, o advogado tem uma linha de entendimento, uma linha de trabalho, e ele traça aquilo e vai avançando no seu trabalho. Então tem coisas que às vezes você percebe numa perícia que é interessante você colocar. Às vezes falta informação, porque o advogado entende que ele tem essa doença, tudo bem, mas existem no processo informações que são relevantes a essa doença?
Eu já peguei perícia, por exemplo, que falava que tinha determinada doença e não tinha nenhum documento dizendo dessa doença. Tirou da vozes da minha cabeça a fonte. Então, o que a gente entende? O periciano contou uma história para o advogado, ele acreditou, perfeitamente plausível, a gente não vai discutir isso, mas o advogado não colocou nenhuma informação dessa doença. Então, como é que o perito vai dizer que o paciente está doente ou não? Se não tem documento. Porque em perícia eu não faço diagnóstico. Você só confere se está real. Eu só confiro se o que ele está falando tem lógica ou não. Porque se eu faço o diagnóstico, eu passo a ser médico assistencial dele. Que é o que você está conversando. Que a gente E eu não conversando. posso fazer perícia em pacientes meus. Por isso que aqui no Brasil você não pede esses exames. Você, como reumatologista, se você acha que o paciente tem uma determinada doença e você pede um exame e você está com o perito, quando vem esse exame, você tem duas opções. Ou você trata, ou você encaminha para quem vai tratar. Certo. Isso já configura a sua relação médico-paciente. Que você não pode fazer perícia em paciente seu. Entendi. Então, aqui no Brasil, a gente não costuma pedir. Em Portugal, você pede. Porque em Portugal, a legislação te dá esse direito de você pedir para comprovar ou não a doença. Entendeu? Então, é isso que E eu lá falo. você já fez perícia também. Eu já fui para Portugal desde 2019, eu já fui 7 vezes. Esse Para ano trabalhar. Quando eu falo trabalho, eu fui assistir perícia, eu fui fazer o estágio, porque como o meu diploma ainda não está legalmente validado lá, eu tenho que ter a aprovação da Universidade de Coimbra, que é por onde eu estou fazendo a validação do meu diploma, eu tenho que ter essa validação para poder pedir o meu número de inscrição na Ordem dos Médicos do Brasil. Lá não existe CRM, chama Ordem dos Médicos. Como se fosse a Ordem dos Médicos Ordem dos Advogados aqui do Brasil. Então eu ainda não tenho esse registro, porque eu estou na fase final. Então eu vou para aprender. Eu vou ver perícia, vou acompanhar perícia, eu tenho contato com esses professores, eu tenho, de certa forma, um bom trânsito, entendeu? Se eu posso até dizer que se eu quiser ir para lá mês que vem, eu acompanho a perícia, eu só preciso ligar para eles, professor, eu gostaria de ir, posso fazer um estágio nesse período, assim, assim. Pelo menos essas 6 vezes que eu fui, não, pode vir, não tem problema. Vem. E isso agrega no seu para acelerar o processo de ganho? Sim, porque eu ouvi isso de um colega lá. Se você está indo para um outro país e você quer exercer a sua profissão lá, óbvio que você tem que ser visto lá. Você tem que demonstrar que você quer ficar lá. Agora, em outubro, eu fui para lá para um congresso. Encontrei todos os professores que eu tenho em contato. Um deles ficou até, de certa forma, emocionado quando me viu. Eu fui cumprimentá-lo, ele falou, nossa, que bom que o senhor está aqui, que veio nos prestigiar. Aí você fala, você não tem esse trânsito aqui no Brasil. E essa pessoa que disse isso é o presidente do Instituto Nacional lá. De Medicina Legal. Medicina Legal. Cara, eu admiro, porque eu acho que eu não seria um bom perito, não. A gente estava conversando antes aqui sobre a questão de assistencial versus a perícia, mas nós vamos falar isso depois do nosso merchan, porque estamos chegando na metade do nosso episódio. Lembra você que esse é o Papo 20. Os nossos episódios saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você pode encontrar diversos episódios no nosso canal do YouTube. Por gentileza, curta, compartilhe este e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembra ainda que se você tiver interesse, por gentileza, de curtir e compartilhar e seguir nas redes sociais o canal do Papo 20, que é o @Papo20, você consegue achar lá no Instagram. Lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Temos também o Instagram de onde é gravado este e os demais episódios do nosso podcast, que é a 20 Medical Offices. A 20 Medical Offices é um cowork voltado para profissionais da área da saúde, em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, né? Que estão procurando um local para atender, que cumpra algumas exigências
como beleza, como autoridade que a 20 Medical Offices tem para oferecer. Então, se você está procurando um local para atender, com consultórios, maca que sobe e desce, sala de procedimento, sala voltada para a psicanálise, cogite a possibilidade de ter a 20 Medical Offices como sua parceira. Você pode saber um pouco mais no Instagram da 20, temos também fotos e telefone para acesso pelo próprio Instagram, que é o @20 Medical Office. Lá você pode entrar em contato, ver fotos e obviamente marcar uma visita para conhecer. Será recebido pelo grande João Canteiro, um homem acima da média, muito gentil, que certamente o receberá aqui e fecharemos uma parceria, se assim Deus permitir, né? De fato. Agradeço também a sua audiência e se porventura você tiver o interesse de me seguir nas redes sociais, eu ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20 Medical Office. Você pode me encontrar nas redes sociais pelo @reumato.marcos.moreira. Voltando aqui para nosso papo, a gente está falando com o Dr. Flávio Henrique Medeiros, que é perito, uma especialidade complexa, né? Mas como disse, eu acho que eu não seria um bom perito, cara, porque eu tenho muito essa visão do assistencial, e você estava falando, né, da dicotomia. A perícia, você tem que aprender. Isso confesso que foi difícil para mim no começo. Você tem que esquecer que você é um médico assistencial. Porque, primeiro que o médico assistencial é uma relação 100% de confiança. Ninguém procura o Dr. Marcos se não confiar no trabalho no Dr. Marcos. Ninguém. O perito, ninguém vem me procurar por confiança. Já é uma relação de desconfiança. Tem medo de você. Né? Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que, eu vou conversar com um médico porque eu vou alegar uma doença. Esse médico, por mais inexperiente que ele seja, ele é um médico. Uhum. A gente consegue perceber, às vezes, algumas coisas. Então, a relação de médico-paciente, com médico assistencial, é de confiança. A gente não fala relação médico-paciente, né? A gente fala de relação médico-periciando. Uhum. Que é para não configurar essa relação de médico-paciente. A relação do perito com o periciando é de desconfiança. É 100% de desconfiança. Isso não te deixa mentalmente cansado, não, cara? Às vezes sim, porque você percebe que por trás dessa queixa tem muita queixa social. Eu até comentei um pouquinho antes, a gente estava conversando. Quando eu fiz a pós-graduação de perícia médica, foi na mesma época que teve um caso de grande repercussão no Brasil, que foi o filho do médico da seleção brasileira, que também é médico, também é ortopedista e é especialista em joelho, filho do Lídio Toledo. E ele foi vítima de assalto e ficou paraplégico, porque um dos projéteis ficou alojado na coluna dele. E foi uma questão de que o professor colocou para a gente, falou, esse médico, ele é inválido? Dependendo como você olha, ele é inválido. Dependendo como você olha, ele não é inválido. Esse médico específico, ele teve a possibilidade, ele continua operando como cirurgião de joelho e foi totalmente adaptado ao trabalho dele. Então ele chega na mesa cirúrgica com uma cadeira de rodas totalmente automatizada, a mesa cirúrgica vem até ele, ele opera o joelho, acabou, está tudo bem direitinho, a mesa afasta e ele sai, tudo bem. Aí você pega esse mesmo paciente e coloca numa região não favorável do nosso país. Provavelmente ele não vai conseguir fazer nada. Até porque o aporte de adaptação e tudo mais não Exatamente. vai ter. Então a gente também tem que pensar nessa situação. Uhum. Eu já fiz, quando eu comecei a fazer perícia, um caso que foi bastante... Esse caso me chamou a atenção, porque esse periciando ele foi atropelado dentro da empresa por uma empilhadeira. A empilhadeira passou por cima dele. O colega não viu que ele estava e, dando marcha ré, infelizmente atropelou e passou por cima dele. Ele teve várias fraturas, ficou um tempo imobilizado, tudo. E quando ele veio
quando ele veio fazer a perícia comigo, ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou: doutor, eu sei que eu não vou andar mais direito, eu sei que eu não vou fazer nada, mas eu só quero voltar para a empresa para mim poder trabalhar. Porque eu, sendo aposentado, sendo inválido, eu não consigo dar escola para minha filha. E eu estando dentro da empresa, mesmo com o pouco que eu ganhe, mesmo que eu ganhe menos, eu consigo dar uma escola para ela. Eu consigo, por exemplo, comprar comida para minha casa. Que se eu ficar como aposentado, seja o que for, o que eu ganho não é o suficiente. Então isso me chama a atenção, porque ele não buscava enriquecer com essa ação. Ele queria era trabalhar. Ele queria trabalhar porque ele sabia que se ele trabalhasse ele conseguiria fazer a coisa que ele se propôs. A dar escola para a filha, a manter a família dele, a manter a casa dele. Isso me chamou a atenção. Então você vê que às vezes você tem algumas situações que são sociais. Não é uma situação médica. Entendi. E uma coisa que é muito interessante, eu vejo isso, voltando à parte que a relação médico-paciente, já aconteceu de você ver que o tratamento não estava indo a contento. E o médico, olha, está acontecendo isso, assim. E infelizmente a gente não tem muito o que fazer. E a família, não, eu não vou, entre aspas, brigar com o médico, eu vou brigar com o convênio, porque o convênio não deu o aporte que o médico queria. Cai naquela situação de obrigação de fazer. Então eu acho que a gente perde um pouco essa relação médico-paciente quando a gente médico acha que nós somos muito superiores. Não. A gente tem que realmente ouvir muitas vezes. Já foi visto no supermercado e viu alguém fazendo assim, o perito que me... Já. É mesmo? Já. Eu fiz uma perícia uma vez aqui no Fórum Trabalhista e na época a gente fazia perícia dentro do fórum, né? E qualquer perícia era dentro do fórum? Qualquer perícia era dentro do fórum. Hoje, eu não me lembro quando que foi, mas alguém reclamou que as perícias não tinham condições de serem feitas dentro do fórum. Então, o tribunal determinou que a gente não fizesse mais as perícias no fórum. Então, cada perito deveria ter o seu consultório, a sua sala, para que fizesse a perícia. E eu lembro que eu fiz a perícia aqui, e por coincidência, a minha esposa passou e me pegou e nós fomos fazer compra de mercado. Encontrei o periciando aqui no supermercado pegando peso. Ixi. Eu olhei assim, ele me olhou, ficou meio assustado comigo. Não falei nada, porque não me cabe julgar, porque está fora da perícia, mas me dá subsídio. Eu avisei. Exatamente. Já aconteceu que você vê, quando eu comecei a fazer a perícia, eu comecei a fazer perícia em Jacareí. E eu fazia numa sala que era o prédio, a sala era bem na esquina do prédio, né? Então eu tinha janela nas duas paredes. E não sei porquê, depois que acabou a perícia, eu resolvi ir para a janela e ver. O paciente saiu andando. Entrou de cadeira de rodas? Eu rodas, olhei assim, eu falei, mas ele acabou de... Pensei nele, ele acabou de passar aqui dizendo que ele tinha dificuldade para andar. Saiu andando, atravessando a rua. Eu falei, eu acho que eu fui enganado. Entendeu? E em relação ao que a gente estava falando, o médico não é que não sabe, a gente não tem essa formação Sim. de fazer o relatório de certa forma adequado. Talvez seja um nicho para você também, não? É uma coisa para se pensar. Eu fiz uma vez uma perícia de uma funcionária que trabalhava dentro da Petrobras, numa empresa de alimentação. E normalmente no processo você não tem as imagens, você tem os laudos dos exames.
Se é um raio-x, se é uma tomografia, uma ressonância, ultrassom, seja o que for. E durante a perícia, eu vi que realmente ela tinha a lesão. No caso, ela se queixava que ela teve um acidente de trabalho e tinha quebrado o joelho. Especificamente, um colega passou, bateu o ombro naquele extintor de incêndio, o extintor de incêndio bateu no chão e voou no joelho dela. Ela se queixou de dor, foi para o pronto-socorro, fizeram o raio-x, não tem nada, é só uma batida, uma contusão, que está engessada e tal. Voltou no médico do trabalho da empresa, não tem nada, está tudo bem, o seu raio-x não tem fratura, não tem nada, é só uma pancada, só uma contusão, fica mais tempo afastada, medicada e tal. Um mês e pouco depois, voltou de novo do médico, doutor, a minha dor está começando, está doendo. Então vamos pedir uma ressonância sua. Aí pediu a ressonância, não tem nada, você só tem um desgaste do osso, tem uma condromalácia de patela, tá? Mas doutor, está doendo, está me incomodando. Tá bom. Aí passou num outro professor, por sorte, eu digo por sorte, porque esse professor foi meu professor da faculdade, examinou, falou, vamos pedir uma outra ressonância sua. Essa outra ressonância ela tinha uma fratura de joelho. Caramba. Que não foi visto no raio-x, que não foi visto na primeira ressonância. Quando foi para a perícia, eu vi esses relatórios, eu pensei, falei, mas como que você vai explicar? Ela caiu, ela teve trauma, tem o raio-x, o relatório do raio-x dizendo que não tem fratura. Tem uma ressonância, 15, 20 dias depois, dizendo que não tem fratura, que tem uma condromalácia de patela, que é um desgaste ósseo. Depois de 2, 3 meses, tem uma ressonância dizendo que tem uma fratura com afundamento, com indicação cirúrgica. O que eu vou pensar? Essa menina caiu de novo. Ela se machucou. A assistente técnica dela, aí que eu entendo que é a função do assistente técnico, falou, doutor, o senhor viu as imagens dela? Eu falei, não, só está os relatórios. Ela falou, está aqui o raio-x, está aqui a ressonância. Na hora que eu olhei o raio-x, eu falei, isso aqui já estava quebrado. Não viram, né? Aí eu olhei a primeira ressonância, quebrado. Eu falei, mas como que ninguém viu? Aí vem a pergunta, isso é um erro médico? Não sei. Mas foi um erro diagnóstico. E esse erro diagnóstico custou a incapacidade dela. E ela alegava... Porque se tivesse operado antes, ela teria um provavelmente ela teria uma chance maior, porque, vamos dizer, ortopedicamente, se é que existe essa palavra, usando a brincadeira, se você tem uma fratura, no caso dela, e você consegue levantar esse platô tibial, é uma coisa. Quando esse platô tibial já está consolidado, você tem um trabalho muito maior para desconstruir essa fratura e levar esse platô tibial para poder nivelar a articulação. E tem um prazo, né? Tem um prazo. O caso dela, ela ficou com uma sequela, entendeu? Medindo pelo goniômetro, ela tinha uma função, ela tinha 90 graus de flexão de joelho. Aí você pega isso numa moça, na época ela tinha acho que 34, 35 anos. E aí é inválido, ou não? Ela tem uma incapacidade parcial definitiva. Ela não chega a ser inválida. Perfeito. Entendeu? Porque quando você consegue qualificar numa incapacidade, você tem a parcial ou a total. Definitiva ou temporária. Definitiva, não tem o que fazer. Temporária, ainda tem como fazer algum tratamento, alguma coisa. A incapacidade parcial, ele consegue fazer alguma coisa, seja o que for. O próprio fato, eu até comentei isso, o próprio fato de você não ter um dedo, não estou fazendo nenhuma crítica a nossos políticos, o fato de você não ter um dedo, você tem uma incapacidade. Mas essa incapacidade é para qual função? O fato de você não ter um dedo não é uma incapacidade total. Você pode ter prejuízos, mas... Ele tem um prejuízo, ele tem uma incapacidade, mas ele não tem uma incapacidade funcional. O que a gente às vezes ouve e vê isso é... O paciente refere que tem uma perda auditiva pelo trabalho. Ele é inválido? Não.
Ele tem uma incapacidade. Ele não pode ser motorista profissional. Mas ele pode ser motorista de Uber, por exemplo. Olha, muito interessante. Mais uma vez eu admiro essa questão da perícia. Acho que eu não seria um bom perito, porque, eu acho que eu tenho mais a visão assistencial, mas exatamente por ter essa parte mais assistencial e trazendo mais para o lado do espectador, para a gente englobar num todo, qual a orientação para um profissional de saúde, para um médico que está atendendo um paciente, o que ele precisa fazer para ter um bom convencimento da parte da perícia, e o que o paciente também precisa entender, que o perito ele não é o carrasco dele, na verdade. O perito está ali como uma peça funcional que precisa estar ali. Eu acho que a gente como médico, pensando como médico assistencialista, colocar nesse relatório a maior quantidade possível de informações e não deixar lacunas. Por exemplo, o paciente deve ficar afastado por tanto período. Tudo bem, tanto período, de tal a tal período, se ele deve fazer acompanhamento periódico a cada 15, a cada 20 dias, se ele tem uma incapacidade funcional para determinada função que ele vem exercer. Quanto mais informações a gente colocar, para a gente perito é muito mais fácil. Uhum. Então, é aquela situação, o que você escreve, a gente médico consegue entender, e não colocar coisas que você não consegue entender, deve ficar afastado por tempo indeterminado. Tá, mas como você não determina um período que você está fazendo? Se você que está atendendo não sabe dizer, porque eu saberia. Você que está atendendo, a gente entende, buscando a sua especialidade. O paciente que tem fibromialgia, a gente sabe mais ou menos o período que ele vai precisar de ficar afastado. Entendeu? Então, o paciente que tem fibromialgia tem que ficar eternamente afastado? Não. Você pode determinar um período. Como paciente, quando você pedir essas informações para o seu médico, pedir que ele especifique isso. Eu não posso fazer, por exemplo, a menina é caixa de um supermercado, por exemplo. Se ela pode pegar peso, se não pode. Quanto de peso que ela pode pegar. Porque a gente sabe que grande parte desses supermercados que nós temos é por esteira. Ela não pega peso. Então, se você coloca, não pode pegar peso mais do que 5 quilos. Sim, mas ela pega peso. Só que o paciente entende que ele não pode pegar peso de 5 quilos, mas ele continua pegando peso fora da casa dele. Então, entender que a incapacidade que ele tem para determinada função não é ad eterno. Porque se ele tem 24 horas do dia, ele tem 8 horas de trabalho, as outras 16 ele faz o quê? Ele pode muito bem estar estragando o tratamento que você está propondo para ele, porque ele não segue essas orientações. Como perito, a gente, de certa forma, nos defender. A gente não vai dizer a coisa contrário que muita gente pensa, o perito que não me deu benefício. Não, nós vamos avaliar a parte técnica. A parte técnica, eu já fiz perícia de paciente que realmente tinha incapacidade, mas fazia outras coisas que não eram adequadas para se fazer. Pega paciente, por exemplo, tenho dor nas costas, lombalgia. Pô, mas o cara pesa não sei quantos quilos. O trabalho dele não vai interferir. Se ele perder peso, ajuda mais. Entendeu? Então, é esse entendimento que o médico perito não é o carrasco, não é o bandido da história. Entendeu? E se a gente fosse elencar, por exemplo, 3 principais causas de perícia médica que você pega mais, seria o quê? Lombalgia, dor no joelho? Dor no ombro, a famosa síndrome do manguito rotador. Está aparecendo bastante em termos de assédio e dano moral. Caramba! Mas e aí, como faz a perícia nesse caso?
você vai se basear basicamente em relatório de médico que ele faz tratamento. Por quê? Porque você não tem como... subjetivo. É muito subjetivo, porque você não tem como provar você não tem como comprovar que esse paciente tem essa determinada doença ou não. Porque você não consegue fazer um diagnóstico exato, não que você faça diagnóstico em perícia, mas você não consegue comprovar esse diagnóstico numa conversa de 40, 50 minutos, 1 hora, que é o que dura uma perícia. Então, se você pega um relatório de um médico que tem esses cuidados, um médico psiquiatra, por exemplo, que me direciona, que me elenca todas essas informações, eu vou acreditar. Que eu não posso esquecer também que eu estou lendo um documento médico. De médico para médico, a gente tem que ter realmente esse grande respeito. Então, se você me coloca um relatório médico, eu acredito naquilo que você está colocando. Já aconteceu de você ler diagnósticos só abrindo de muitos diagnósticos de um determinado paciente? Já. Como eu falei, eu estou há 34 anos formado. Já viu de tudo? Já vi colega que coloca o paciente que tem 7, 8, 10 diagnósticos. Desculpa, eu nunca vi isso. Incompatível com a vida. Incompatível com a vida. Você pega um relatório de um médico que fala, o paciente tem 20 doenças. Pô, mas então esse paciente está realmente ruim. Mas ele entra andando, conversando, te dá todas as informações. E uma coisa que está começando a aparecer muito é o suposto dano associado à saúde de profissional que não tem título de especialista. Porque tem muita gente fazendo procedimentos médicos que não são médicos. Caramba. E estão colocando como sendo erro médico. Caramba. Então isso está realmente aumentando essa demanda. Você pega o profissional que faz determinado tratamento e que não deu certo. Ah, mas isso é um erro médico. Mas espera aí, não foi o médico que fez. Ou então o profissional que a gente sabe que é médico, mas não tem a especialidade. Não quer dizer que ele não tenha capacidade, que ele não saiba fazer. Mas a primeira coisa que vem... Esse é especialista, não? Ele é especialista? Ele sabe o que ele está fazendo? Ele tem capacidade de reconhecer o erro, retornar e corrigir o erro ou o mau tratamento? Entendeu? Então, é uma coisa que... E a gente percebe às vezes que o médico... Não é que ele não é culpado, não é essa palavra que a gente deve usar, mas ele fez o que ele tinha que fazer e não deu certo. Cai naquela situação de erro, de dano imprevisível, dano indesejável. E acontece, entendeu? Mas o campeão geral é dor no ombro. Atualmente, a minha experiência é dor no ombro. Eu imaginei que seria lombalgia. A lombalgia já teve alguma prevalência, só que agora o pessoal reclama muito de home office porque digitava muito. Digitava? Ele estava em home office e estava digitando. Então ele se queixa de ter dor no ombro, mas não é bem assim que a gente consegue ver. Entendido. Olha, perícia médica é um universo muito, muito interessante. Fascinante. Eu admiro. É fascinante. Admiro, porque olha... É fascinante um porque você complexo, consegue cara. ver às vezes coisas que... Você, claro, usando os meus 34 anos já de formado, você percebe que existe uma situação por trás disso. A gente não pode esquecer que todo o processo, alguém vai ganhar dinheiro. Ninguém entra com o processo simplesmente para não querer ganhar dinheiro. E a gente não pode esquecer que existe a simulação, a metasimulação,
A gente sabe que isso existe. E isso é uma coisa difícil, às vezes, de você perceber. Você tem que ter uma certa experiência para você perceber isso. Eu tenho algumas técnicas que eu uso em perícia que eu aprendi para desmascarar algumas coisas. dia a dia. Entendeu? Claro que é uma coisa de cada profissional, de cada perito, entendeu? Mas a gente percebe às vezes. Porque o periciando refere que não consegue fazer nada, por exemplo. Estou imaginando isso. Só que você vê que ele tá bem vestido, tá bem arrumado, a mulher tá maquiada, a mulher tá cuidada e alega um dano psíquico. Eu nunca vi ninguém, desculpa, que tenha dano psíquico que esteja tão bem apresentando do jeito que está. Entendi. Então você consegue às vezes pegar com algumas nuances. É complexo. Nuances. É difícil, eu sei que é difícil. Complexo. Mas é fascinante. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Que legal. Olha, alguém tem que fazer, viu? Continue. Tanto aqui, vai para Portugal, mas não vai embora não. Fica aqui também. Não. Fica entre lá e aqui, porque alguém precisa fazer. O sonho é esse, ficar um pouco lá e um pouco aqui. Maravilha. Olha, muito bom receber aqui a sua presença. Quando a gente tiver que falar sobre perícia médica, pode ter certeza que vamos chamar. Vira e mexe, aparecem algumas coisas, principalmente de mídia, de divulgação, e sempre a opinião de perito é importante. Bom, estamos chegando no fim do nosso episódio com o Dr. Flávio. A gente ainda vai falar um pouquinho, mas lembra você para curtir e compartilhar esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Lembra ainda que este e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Office, que é um coworking voltado para profissionais da saúde, sejam médicos, nutricionistas, psicoterapeutas, enfim. Se você, profissional da área da saúde, está procurando um lugar para atender que esteja à altura do profissional de qualidade que você é, considere a 20 Medical Office como uma opção. Você pode acessar fotos e mais informações sobre a 20 Medical Offices no Instagram, que é @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode também acessar o Instagram do nosso podcast, que é o @papo20. E se porventura quiser me seguir nas redes sociais, também ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. Você pode acessar meu Instagram pelo @reumato.marcos.moreira. É isso. Doutor, nós estamos chegando aí na parte final do nosso episódio. Já é corriqueiro que a gente peça sempre para os nossos convidados, nós damos a eles a difícil tarefa de se resumir, se é que isso é possível, em não mais do que 2 minutos. Então, por favor, aceite o desafio. Diga para nós quem é Flávio Henrique Medeiros em menos de 2 minutos. Bom, Flávio Henrique Medeiros, eu sou médico, tenho muita honra de ser médico. Sei que é uma tarefa árdua. Sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou um pai literalmente babão e bobão pelos meus filhos. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento que é advogada, que está em São Paulo, está vivendo a vida dela. Infelizmente, eu tive a perda de um filho com 2 dias de vida do meu segundo casamento por erro médico. Caramba! Meu filho nasceu super bem e com 2 dias de vida morreu. Aí a minha esposa ficou grávida de novo, de gêmeos. Então eu sou apaixonado pelos meus 3 filhos aqui da terra e o meu filho que está eu falo que ele está me protegendo. Então eu sou apaixonado pela Isabela, que é a minha filha mais velha. Sou apaixonado pelo Eduardo, que é esse meu anjinho que cuida da gente. E apaixonado pelo Pedro, pelo Vitor, que são meus filhos gêmeos. Eu faço tudo por eles, porque eu acho que isso é uma função de pai. Eu aprendi isso com a minha mãe, que por coincidência, ou amanhã eu faço 34 anos de formado, e a minha mãe faria aniversário amanhã.
Então eu colei grau no dia que seria aniversário da minha Caramba, mãe. que legal. E minha mãe já tinha falecido 3 meses antes. Minha mãe faleceu no dia 18 de agosto, eu colei grau no dia 8 de dezembro e ela não viu a minha formatura. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita honra de ter feito medicina, porque a gente que é médico, a gente sabe que não é fácil, eu falo que é um dia bastante triste para mim, porque eu queria dar esse presente para minha mãe. Minha mãe estaria fazendo 50 anos, eu ia dar o meu diploma para ela. E eu não consegui fazer isso em vida. Entendeu? Então isso para mim é uma coisa que é marcante, porque eu não tenho vergonha de dizer isso. A pessoa que eu mais amo na vida, que eu mais amei na vida, é a minha mãe. Para mim não tem pessoa melhor do que ela. Como toda mãe, puxava a orelha, brigava, mas hoje eu posso dizer que eu sou médico, eu tenho essa formação, essa capacidade, porque grande parte eu devo a Dona Maria Teresa, que é o meu anjo que cuida de mim. Então, Muito bom. Eu tenho muita honra disso. Muito bom. Que fique esse término como um recado também para pacientes, para pessoas da comunidade em geral que estejam vendo, que talvez esse distanciamento, a gente não, né? Mas se coloca o perito como um ser desalmado, digamos assim, né? Perito também é gente, né? Perito também ama, perito também sofre. Enfim, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelos seus 34 anos de formado. 34. Que venham muitos outros com a qualidade de atendimento que a gente sabe aqui nos corredores da 20, que só atende aqui com a gente, que é aplicado na sua lida diária com a medicina. Agradecido por esses elogios. A nossa frasezinha de efeito, que a gente sempre faz hoje, vai ser uma homenagem a essa questão de perícia, de ficar sempre aí nesse limbo, se é ou não é, prove para mim que você tem o que tem. Essa é uma frase de Carl Sagan, que é um astrônomo americano que viveu entre 1934 e 1996, para muitos o maior ícone do conhecimento da busca sobre a exploração espacial. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. É Exatamente. Isso. Pessoal, esse foi o Papo 20 com o Dr. Flávio Henrique Medeiros. Muito, muito obrigado pela sua presença. Lembro você que nós voltamos sempre às quintas-feiras com episódios às 8 horas da noite. Curta e compartilhe com quem você ama e gosta. Esse foi o Papo 20. Valeu!